Bom dia, eu me chamo Letícia, sou mestranda e tenho como título do meu trabalho a recepção dos tratados internacionais de direitos humanos em meio à globalização e ao neoliberalismo. Antes de entrarmos na discussão sobre a recepção e aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, vamos analisar um pouco o contexto de desenvolvimento desses direitos. Os direitos humanos apenas começaram a se consolidar a partir da Idade Moderna. Embora possam ser observadas diversas iluminações referentes a estes direitos ao longo da história da humanidade, ainda não havia a concepção de que toda e qualquer pessoa seria portadora de direitos simplesmente por existir. Antes da Idade Moderna, não existia um ambiente propício para que os direitos humanos se materializassem. O início do século XX foi marcado por grandes barbáries, segregação de diversas naturezas, desigualdade social e inúmeras tensões em âmbito internacional. A Segunda Guerra Mundial representou um evento limite, a própria representação da catástrofe. A partir de 1945, borbulharam movimentos voltados para a proteção do homem, que se fundamentavam na dignidade da pessoa humana. Ficou marcada a emergência do direito internacional dos direitos humanos. O desenvolvimento destes direitos é fenômeno do pós-guerra. Nessa conjuntura, os direitos humanos são reconhecidos com a criação da ONU, em 1945, e com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU, em 1948, evidenciando a legítima preocupação internacional. Vale ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é marcada por sua amplitude, compreendendo uma série de direitos sem os quais um ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Tais direitos são apresentados como universais porque são destinados a todos, sem que haja nenhuma espécie de condição. Também são indivisíveis, uma vez que não existe uma hierarquia entre eles, sendo um bloco do qual fazem parte os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. A partir da segunda metade do século XX, com o crescente movimento positivista internacional, os tratados internacionais se tornaram a principal fonte do direito internacional dos direitos humanos, apresentando caráter obrigatório e vinculante para os países signatários, ressaltando-se a relevância do princípio da boa-fé. Na contemporaneidade, além de sua posição fundamental no âmbito internacional, graças ao movimento pós-positivista, os tratados internacionais também assumiram enorme importância na ordem interna de cada país. É importante observar que esses tratados são celebrados por sujeitos de direito internacional e podem interagir com a ordem interna dos Estados-parte de três formas: coincidir, complementar ou contrariar. A única que se revela problemática e merecedora de discussão é a terceira. Existem 4 principais correntes quanto ao status hierárquico que deve ser assumido por um tratado internacional de direitos humanos quando em conflito com o direito interno de um país. A primeira corrente apresenta que estes tratados devem preponderar em relação às normas previstas na Constituição. Assim, em caso de conflito, sempre deve prevalecer aquilo que está previsto no tratado internacional. A supraconstitucionalidade é apresentada por internacionalistas que apontam a primazia do direito internacional sobre o direito interno. Defendem que estes tratados não poderiam ser revogados nem mesmo por uma emenda constitucional. A segunda corrente prevê que estes tratados seriam equivalentes a leis ordinárias. Sendo assim, em caso de conflito, a lei posterior revogaria a lei anterior. Tal tese permitiria que um país revogasse um tratado de forma unilateral, ferindo o princípio da boa-fé e o pacta sunt servanda. Essa tese é tida como insuficiente e anacrônica. A terceira corrente expõe que os tratados internacionais de direitos humanos devem ocupar um status supralegal e infraconstitucional, ou seja, estão abaixo da Constituição, entretanto, devido ao seu caráter especial em relação aos demais tratados, ocupam um patamar superior a todas as outras normas nacionais. Defende-se que tais tratados não poderiam confrontar a Constituição, mas gozariam de uma posição privilegiada no ordenamento. Desse modo, eles teriam o poder de paralisar a eficácia jurídica de todas as normas infraconstitucionais com eles conflitantes. Por sua vez,
A quarta corrente é defendida por juristas que defendem que todos os tratados internacionais de direitos humanos devem ser considerados constitucionais. Assim, independente de questões meramente formais, e as constituições deveriam apresentar uma cláusula aberta aos demais direitos humanos. Bom, Flávia Piovesan e Nelson Camata Moreira acrescentam que, conforme a hermenêutica emancipatória dos direitos humanos, deve preponderar uma lógica material e não formal, sempre buscando estender, expandir os direitos humanos. Assim, entendendo pela constitucionalidade destes tratados, caso haja um conflito entre o tratado e a Constituição, o julgador deveria incumbir-se da tarefa hermenêutica de aplicar a norma mais favorável à vítima, esta compreendida como titular do direito tutelado. Defende-se que, nessa corrente, que o direito interno e o direito internacional devem estabelecer um diálogo permanente com o propósito de proteger os direitos humanos. Anne Peters defende que o direito constitucional e o direito internacional estão em crescente convergência. Princípios constitucionais são exportados para a esfera internacional, ao passo que normas internacionais voltadas para a proteção dos direitos humanos também tendem a ser incorporados na Constituição. Peter Herbert aponta o advento do Estado constitucional cooperativo, marcado pelo crescimento das relações econômicas entre os países, o que acaba por estimular uma colaboração entre estes. No contexto da globalização, os Estados partilham informações de diversas espécies, sendo essas econômicas, sociais, culturais e políticas. Outra causa para o crescimento da convergência é que muitas vezes os Estados apresentam motivos relevantes para adequarem e modificarem as suas constituições com o objetivo de participar de determinadas organizações internacionais. Nesse sentido, Anne Peters e tantos outros juristas defendem que não deve haver uma única regra estanque para se decidir qual norma deve prevalecer em caso de conflito entre o direito internacional e o direito interno. As controvérsias não podem ser solucionadas de forma mecânica, adotando-se um status, mas de forma prática, política e em conformidade com o caso concreto. Bom, na prática, podem surgir diversas situações conflituosas. A dignidade do indivíduo deve ocupar papel central na solução dessas controvérsias e deve ser parâmetro adotado para a elaboração de toda e qualquer decisão. Não se pode negar que a interpretação das normas varia a depender do intérprete. Assim, o resultado estará fortemente atrelado à autoridade e à política dominante. Apesar de seu discurso de igualdade, esses direitos têm raízes em uma sociedade marcada por acentuada segregação de minorias culturais, sociais e econômicas. Tal contradição resulta na sua falta de eficácia, que decorre da falta de vontade política. Portanto, é urgente que os direitos humanos sejam repensados e ressignificados, e seja repensada também como é feita essa convergência, se de fato ela existe, e que haja um questionamento da universalidade, como ela se aplica. Frente ao grande abismo que distancia a teoria da prática, surge a proposta de se observar a materialização desses tratados a partir de uma teoria crítica dos direitos humanos. Embora nunca tenha estado na moda, mostra-se como uma forma de enfrentamento da invisibilidade de diversos grupos minoritários. A teoria crítica desenvolvida por Joaquim Herrera Flores apoia a reinvenção dos direitos humanos. Herrera Flores observa que o mundo está em constante transformação e que as violações dos direitos humanos são inconcebíveis, sendo necessário que ocorra uma ressignificação destes direitos e de seu papel na sociedade, porque só assim os desafios enfrentados por diversos grupos marginalizados podem ser superados. Destaca-se que os direitos humanos carregam um complexo conteúdo, já que ao mesmo tempo em que apresentam uma carga ideológica e cultural, são organizados por meio de normas responsáveis por guiar
às ações dos indivíduos. Cabe ressaltar que o direito é fruto de um processo histórico e é construído ao longo do tempo por meio da atividade humana. Os direitos humanos, tal qual conhecemos hoje, estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento do Estado moderno, principalmente a passagem do absolutismo para o liberalismo clássico, e apresentam um desenvolvimento fortemente marcado por uma hegemonia ocidental. Entretanto, como afirma Herrera Flores, podem existir inúmeras formas de se compreender tais direitos, havendo diversas perspectivas sobre a noção de dignidade a depender da percepção de cada comunidade. Desse modo, compreendendo os direitos humanos como produtos culturais, existem desafios a serem enfrentados. É preciso que haja uma aceitação e uma constante busca pela compreensão da diversidade, evitando-se que ocorram imposições culturais ou discriminações sociais. A teoria clássica dos direitos humanos apresenta uma visão monolítica destes direitos, tratando-os como um bloco, que é apresentado a todos de forma simples. Segundo esta ideia, muitos são detentores de direitos, mas na realidade não apresentam condições para colocá-los em prática. A fim de escapar da visão dominante dos direitos humanos, Herrera Flores sugere estudá-los a partir de 3 pontos principais. O primeiro deles apresenta o questionamento sobre o que são os direitos humanos e indica que eles são frutos de um processo de lutas e conquistas. O segundo ponto apresenta o porquê dos direitos humanos e declara que, de fato, está centrado no acesso aos bens necessários para uma vida digna. No entanto, tais bens não são distribuídos livremente pelos detentores do poder. Tal panorama serve a uma lógica de mercado. O terceiro ponto traz o para que os direitos humanos e aponta que a sua finalidade é a conquista efetiva de uma vida digna para todas as pessoas. O atual discurso dos direitos humanos surgiu em um contexto ocidental, como uma resposta a um movimento de desenvolvimento global baseado no acúmulo de capital. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora seja um marco de grande importância, foi forjada em meio a uma ideologia jurídica e política hegemônica neoliberal e neoconservadora. A ideia de universalidade precisa ser entendida como o reconhecimento de iguais direitos para todos, observando-se e respeitando-se a diversidade. O atual contexto de globalização é marcado por um grande abismo entre ricos e pobres. De fato, a globalização é um processo irreversível que, segundo Milton Santos, marca o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista, relevando uma face perversa de exclusão de minorias. O mesmo mercado que defende os direitos humanos é aquele que os instrumentaliza para servir a economia. Posto isso, é possível afirmar que a verdadeira aplicação dessa teoria crítica é de fundamental importância para a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos. Qualquer tipo de universalismo a priorístico colabora com a universalização ou a globalização de um particularismo. Os direitos humanos não são meras normas jurídicas nacionais ou internacionais, nem meras declarações idealistas ou abstratas, mas o resultado de processos de lutas que se dirigem contra o neoliberalismo globalizado. O direito internacional, de matriz particularista e soberanista, muitas vezes se coloca a serviço da Organização Mundial do Comércio e de instituições de poder. Assim, o que se pretende é que haja um pluralismo, havendo um constante diálogo entre as cortes para que a proteção dos direitos humanos seja fortalecida e para que a democracia seja aprimorada, lutando-se pelo respeito das diferentes realidades e pelo cumprimento do direito internacional. A aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos deve sempre buscar a mais ampla defesa da dignidade da pessoa humana, observando-se o contexto e a realidade em questão. Obrigada.